Olá, professor Everton. Meu nome é Lucas Bezerra Freire. Faço parte do curso de Direito da UniRN, do segundo período da turma B, matutino. Faço parte do grupo juntamente com os meus colegas Igor Saraiva, Gabriel Gomes e Tiago Andrade. Agora irei falar sobre 2 pontos negativos e 2 pontos positivos do governo Lula no contexto econômico. Primeiramente, irei falar sobre os 2 pontos negativos do governo. O governo foi criticado pelo aumento expressivo de gastos públicos em áreas como programas sociais e investimentos em infraestrutura no ano de 2023. Embora esses gastos tenham impacto positivo no curto prazo, há preocupações sobre o impacto no equilíbrio fiscal no longo prazo, especialmente se não forem acompanhados por reformas fiscais mais robustas. Outro ponto negativo realizado no governo Lula é que no governo tem sinalizado intenção de tributar lucros e dividendos, uma medida que tem gerado preocupações no setor empresarial. Os críticos apontam que essa tributação, se mal calibrada, pode reduzir o incentivo ao investimento, especialmente em setores já pressionados pela alta carga tributária. Essas medidas e decisões do governo Lula geraram decisões sobre a direção que a economia brasileira pode tomar nos próximos anos. Embora alguns desses pontos busquem um equilíbrio entre crescimento econômico e justiça social, há receitas que, se mal administradas, podem levar a desequilíbrios fiscais, falta de investimentos e crescimento mais lento. Agora irei falar sobre 2 medidas positivas tomadas no governo Lula. O governo ampliou as relações comerciais com os países da América Latina, África e Ásia, diversificando as exportações brasileiras e reduzindo a dependência dos Estados Unidos e Europa. Outro ponto positivo foi que o governo Lula conseguiu reduzir de forma significativa a dívida externa do Brasil, chegando até mesmo a quitar a dívida com o Fundo Monetário Internacional, FMI, o que aumentou a autonomia financeira do país e melhorou sua imagem internacional. Bom dia, professor Everton. Me chamo Gabriel Gomes Silva. Irei apresentar 2 medidas positivas, economicamente falando, tomadas pelo governo Bolsonaro e 2 negativas. Começando pelas positivas, tivemos o auxílio emergencial e a liberação do saque do FGTS. Vamos começar com o auxílio emergencial. Bem, todo mundo sabe que no período de 2019 a 2020 tivemos o início da nossa pandemia e com isso várias atividades econômicas foram paralisadas e com isso muitas famílias ficaram desempregadas. Tivemos um suporte financeiro imediato com o auxílio emergencial, foi meio que uma ajuda do governo para aquelas pessoas que ficaram sem renda e para as pessoas que já tinham a renda baixa. Isso fez com que a pobreza fosse temporariamente reduzida no país. Bem, em relação à liberação do saque de FGTS, isso estimulou o consumo, pois foi injetado bilhões de reais na economia, fazendo com que o poderio familiar ficasse maior, e isso fez com que as pessoas pudessem ter mais vontade de gastar, mesmo durante a pandemia, porque elas teriam uma base financeira mais estável. Isso também trouxe um alívio financeiro, porque as pessoas puderam pagar suas dívidas e, junto com sua renda, poder ter uma estabilidade maior financeiramente. Isso trouxe um impacto no comércio, porque fez com que as pessoas pudessem gastar mais dinheiro e ter mais estabilidade. E agora iremos falar sobre 2 medidas negativas do governo Bolsonaro. Primeiramente, temos a interferência nos preços dos combustíveis. Isso fez com que o governo obrigasse a Petrobras a manter os seus preços numa média artificialmente baixa, abaixo da média, pois isso fez com que a Petrobras tornasse os combustíveis mais acessíveis. Só que isso trouxe impactos negativos na economia e instabilidade nas finanças da Petrobras. Bem, em relação à gestão dos tetos, podemos afirmar que o governo Bolsonaro trouxe incerteza fiscal, impacto nos juros e aumento de dívida pública. O aumento de dívida pública e a incerteza fiscal
pressionaram um banco central a manter as taxas de juros acima da média, uma taxa de juros muito alta, pois o banco temia que a inflação ficasse descontrolada, e para controlar isso, eles aumentaram a taxa de juros. Mas isso trouxe um impacto negativo, desacelerando o crescimento econômico. Muito obrigado pela sua atenção e tenha uma boa tarde, um bom dia.